amabilidade, por estarmos aqui nessa noite, para glorificarmos o nome do Senhor. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, na vida dos jovens, na vida dos irmãos da cidade de e eu fiquei muito feliz, desde novo, em ver um bando de meninos, né? Eu gostava de fazer os meninos. Eu vi um tempo atrás aqui, era um gato pintado, né? E agora eu gostei. Não estou mentindo, você está fazendo a verdade, né? Eu digo, olha, passou com umas meninas onde? As meninas foram por aí, mas evangelizando, a gente viu todo mundo, acha um menino. E eu digo, acabou não, entrava um, entrava outro. Eu digo, muito bem. E eu sou observador. Eu vi uma coisa aqui que minha esposa via e irmã aqui também. Estou falando dos jovens, né? Nós somos observadores. E o líder tem que ser observador mesmo. O coordenador, o dirigente de oração, o dirigente de departamento, dirigente de louvor, maestrino, bispo, ele tem que ser observador para quando terminar em uma oportunidade ele chamar se vamos melhorar aqui, vamos orientar aqui, já tem mais adiante. Porque a obra de Deus, a obra de Deus é Deus. Né, irmã Fia? E assim, é melhor Fia, né? Amém. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu todo mês, em quase toda semana, recebo convite. Me manda uma cidade. E eu disse ao diácono João, que eu dirigente, olha, eu já pensei na vida do Espírito para crescer. De mandar. Tem que falar porque eu mandei. Porque eu não conhecia ainda. Eu tenho que dizer primeiro. Como é que eu vou mandar um departamento se eu não sei quantos tem, se eu não sei quem é, se eu não sei como é que anda? Né, irmão? Essa semana eu mandei o mais novo para aí. Essa outra eu mandei para a velha. Agora eu venho semana que a gente viu. Agora sim. Né? Agora eu já tenho mais 3 convites engatilhados ali. Eu já sei quando eu vou mandar vocês. Né? O diabo já me fica à vontade. Quando você gostei. Né? Vai ter uma evento ali e vai depois convidar aqui. E talvez eu mande um de vocês também. Viu? Deixa eu só me apresentar melodia. Eu contei 15. Tem mais? Não, tem mais que 15. Tem glória a Deus, irmão. Tem vontade para que só tem 3. É só misericórdia, né, irmão? Só misericórdia de Deus. Ele tem que orar para Deus mandar mais jovens, né, irmão Judite? Tem que orar para Deus mandar mais jovens. E eu me alegro, eu achei que a congregação ser muito jovem. Agora, o que eu fiquei impressionado foi a ousadia desse jovem cantar com o louvor que ele cantar aqui. Porque tem departamento de irmão que vai cantar o vídeo que ele canta, só Jesus, tá? Eu digo até Jesus tá pondo o vídeo, não, você não. Os departamentos por aí, que cantam desde o que eles cantaram aqui, que a gente canta assim, meu Deus, o que é isso? Tem que ter vigor, né, irmão? Que nem ele já tem. Tem que ter vigor, tem que ter vontade. Tem que andar com prazer dele, com alegria, irmão. Aleluia! Né? Não é cantar por cantar, não é cantar porque é obrigado, não. Ninguém é obrigado a fazer nada. A obra de Deus é voluntária. A gente faz como dá, como quer, como deixando, irmão. Aí se Deus chamou o jovem, tem que cantar dele. Por quê? Porque eu vou ficar lá no mundo sem fazer nada, né? Perdido. Sem fazer nada para Deus, né? E hoje está assim termina dele. Os observadores, eu vi essa filhotinha aqui cantando. Essa tem um monte de cabelo, fica assim, a cabeça toda. Ela falou isso, foi. Eu vi a filha da irmã Luciana magistrando. Eu vi ela também, outra magistrando. Eu vi na casa da vez cantar aqui o meu contato. A gente cabelo, olha. A sair da foto, tá vendo? Eu vi na casa daqui, o cabelo cachado, essa de branquete. Como é teu nome? Ana?
Ana, olhava para o menino, Ana, tem que reinar. Igual, tá vendo? Eu chego lá no mundo, traz para cá, na obra, eu vi, na hora que o menino, na hora de ver que cantar na rua, eu vi. E olha que eu estou enxergando o olho. Eu enxergo muito bem, né? Eu estou feliz. Tá vendo? Estou como um adulto, de 50, né? Eu estou feliz com vocês, eu estou feliz. Eu sou adorador, estou feliz com vocês. Vocês também. Eu vi que estava fingindo para cantar, para bater na boca. Tem uns papinhos, né, mano? Tem uns papinhos, calma. Mas eu vi tudo, então. E a gente fica feliz pela quantidade de jovens. Vocês são eles, vocês são vocês. Olha, eu estou mais feliz ainda porque eu fui de Angélica, hoje está convertido em Divina Deus. E eu vejo um menino pequenininho morando em cima da minha casa. Eu vou olhar, tá vendo? Não acredito. Só pode, né? Os dois, cadê o outro? Mas o outro, acho que quando saiu de lá, não tinha ainda não, né? Não tinha não. Você não. Não tinha isso, quando ele saiu de lá, não tinha não. Ele morava na casa que eu morei também. É bem, viu? Não morava para Jesus salvar sua mãe e seu pai, né? Jesus salvou eu, Jesus salvou você, que nós não valia nada, que nós vivíamos no sonho perdido, e ainda a gente erra, faz coisa errada, e Jesus tem misericórdia de nos abraçar de novo. Para Deus não há nada impossível, não é verdade? Amém. Vamos para a agora? Abre aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E eu estava dizendo assim, que depois que eu falou que ele foi chefe mesmo, vou mudar a verdade. Eu vou mudar a verdade, não. Quando a gente muda a verdade, a gente se perde, um saco de raiva, né? Eu vou mostrar igual que você mandou. Eu estou achando aqui que eu dei uma copiazinha aqui, né? Como errada. Eu não sou que nem um pregador, né? Mas eu vou atacar. Deus vai atacar. E aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 58. 51 ao 58, não. E o tema da mensagem é ser crente de confiança. E quando eu meditava, escrevia alguma coisa, antes de eu sair de casa, Deus não tem. Tema, eu sei que eu tenho gente que ensina muito bem. Tema de mensagem bíblica tem que ser tirado do texto que vai ser pregado. Não existe tema fora da Bíblia, não. Da Bíblia, não. Tem que ser para a Bíblia. Então, o tema dessa noite é ser crente de confiança. É o tema da mensagem dessa noite. E a gente vai pregar bem rapidinho. De manchar no meio, diz assim a palavra de Deus. Esse que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista na incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista na imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir na incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir na imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte, a vitória. Onde está a morte do teu avião? Onde está o inferno da tua vitória? Ora, o avião da morte é o pecado, e a conta do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundando na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E todos dizem amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sejam firmes e constantes, irmãos. Quando nós lemos esse capítulo, Paulo escrevendo, a primeira carta aos Coríntios,
Paulo já tinha escrito várias coisas para os irmãos lá em Corinto. Paulo viaja para a sua viagem missionária, para pregar a palavra. Só que Paulo fica sabendo, irmão, que estava tendo contenda entre aqueles irmãos lá em Corinto. E a contenda era essa: Jesus não ressuscitou. Vamos dizer que hoje é fake news, né? É fake news. Essa história de dizer que ele ressuscitou não é verdade. Olha o que eles estavam dizendo. E Paulo já tinha pregado. Paulo já tinha pregado dizendo que Cristo tinha morrido na cruz, que tinha ressuscitado, que tinha subido ao céu e que ia voltar para buscar a igreja. Olha, irmão, que aquele povo da geração era todo que não acreditavam que Cristo não tinha ressuscitado. Era alguns. Por quê? Porque todo lugar tem, em todo lugar vai existir aqueles que estão a favor e aqueles que estão contra. Todo lugar vai existir, irmãos, um grupo que é a favor e um grupo que é contra. Aí volta a contra, Paulo vai embora e aquele grupo que é contra começa a dizer: Jesus não ressuscitou. A ressurreição de Cristo não é verdadeira. Olha o que é que Paulo diz. E ele permanece ali mais ou menos 18 meses pregando o Evangelho. Aí Paulo diz o seguinte, irmão: Paulo, não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus. Porque Paulo dá testemunho de que tanto ele viu a Cristo ressurreto, como também os demais também viram. Abra aí a sua Bíblia, porque pregar com a Bíblia aberta. Deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 15. E vamos lá no versículo 1, capítulo 15, versículo 1. Diz assim, ó: também os vossos filhos, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, como é o Marcos Paulo está dizendo, que ele torna a dizer, e o que eu acho interessante em Paulo é isso, que Paulo não tinha dificuldade nenhuma de repetir a mesma mensagem. Paulo não tinha dificuldade nenhuma de repetir por várias vezes aquela mesma mensagem ou aquela mesma frase, mas o importante para Paulo é que aquela mensagem era ficar gravada no coração e fizesse uma transformação de vida. Então Paulo não tinha dificuldade de repetir a mensagem. Pode ser que ele diz também, os nossos filhos, irmãos, o Evangelho que já tinha anunciado para vocês. Veja que Paulo, irmãos, aqui, já tinha anunciado esse Evangelho. Já tinha anunciado que Cristo tinha ressuscitado. E aqueles que estavam fora, o reino não aceitou. Deixa eu falar para vocês. Aí ele diz, ó, que já foi anunciado, o qual também vocês receberam, e o qual também vocês permanecem. Além de receber, irmão, filha, o Evangelho da parte de Deus, eles também permaneciam nele. Aleluia! É por isso que nós no capítulo 15, versículo 20, e constante. Porque o mistério é que dele não é nem ser firme, o mistério é ser constante. Constante é aquele que não se desvia, constante é aquele que não vacila, constante é aquele que mesmo olhando para trás não recua. Porque quantos irmãos a gente já viu em nossa trajetória, eu vou fazer um ano de crente. Quantos irmãos já viu dizer, não, eu sou filho de Cristo, eu sou filho de Cristo, mas está constante? É constante na caminhada? Ou é filho de Cristo hoje e amanhã se parar? Aí Paulo continua: pessoal também foi salvo, se retiver salvo como o mundo tem anunciado, se não é que vocês crerem vão. Olha o que ele falou. Paulo diz: olha, se vocês permanecem nesse Evangelho que eu preguei, se vocês receberem o Evangelho que eu preguei, então vocês serão salvos por ele, se é que vocês não creem em vão o Evangelho que eu preguei. Olha o que Paulo está dizendo. Não existe salvação se nós não cremos na palavra. Não existe salvação se nós não cremos nessa palavra pregada, a qual Deus deixou para nos orientar e nos mostrar o caminho de chegar no céu. Não existe. Não existe salvação sem o verdadeiro Evangelho. É de você receber o Evangelho, Paulo diz. Aí diz, mas ó, porque primeiramente
essa mensagem. Eu disse. Aí Paulo de novo fala para vocês que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Aí ele começa a falar. Cristo foi visto por Cefas e depois pelos 12. Aí, versículo 5, ore. Os dois que andavam com ele, viram ele ressurreto. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Agora me vê, irmão, não é porque Cristo foi visto por mais de 500 irmãos, não é ele. O mistério é esse aqui, ó, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Olha o que ele fala para nós dizendo. Passagem de Cristo morreu, ressuscitou no terceiro dia, os outros discípulos viram ele, mais de 500 irmãos viram ele, e na época que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, ele disse que prova que ainda tinha muitos irmãos vivos daquela época que viram Cristo ressurreto. Paulo está provando que a ressurreição de Cristo é verdadeira. Não é fake news, né? Não é fake news. Uma informação falsa, né? Uma informação mentirosa não é fake news, né? Os jovens não têm melhor esse negócio de hoje, né? Essa modernidade, né? É fake news. E Paulo está dizendo, olha, na época que ele escreveu essa carta, ele está dizendo, meu filho, desde que esses irmãos, hoje, eu escrevi essa carta, ainda tem irmãos que viu Jesus vivo, depois que ele foi morto, e ressuscitou, e ele está vivo. Aí ele diz para aquele que estava em dúvida. Aí ele diz assim, ó, depois foi visto por diabo, por todos os apóstolos, se puder até de todos, me apareceu também a mim. Paulo dá testemunho que muitos irmãos viram Cristo ressurreto, e ele também